Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo aqui da Vale Tutti Art, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu quero te mostrar um pouco mais sobre essa máquina de costura linda aqui, que é a Lanmax. Essa aqui é uma máquina portátil, super levinha e compacta, ideal para quem está começando na costura. Essa máquina aqui ela faz tudo que uma máquina convencional faz. Eu já tenho a minha há 5 anos mais ou menos e ela me ajuda em tudo aqui em casa. Até agora eu não pensei em comprar outra máquina, porque ela me atende perfeitamente. E ela é super prática também de carregar. Às vezes eu quero sair de casa, eu quero levar a máquina para algum lugar, eu coloco ela até na mochila e levo, de tão levinha e tão prática que ela é. Essa também é a máquina que a gente utiliza nas nossas oficinas de costura que a gente dá lá na Vanessa Maio. É super legal porque as alunas chegam lá sem saber costurar nada e logo elas aprendem com essa máquina, elas logo se familiarizam e já saem de lá costurando, já saem comprando a máquina também. Inclusive essa máquina está disponível para você comprar no site da Vanessa Maio também. E se você está aqui em São Paulo e quer participar de uma das nossas oficinas, entre em contato com a gente pelo Instagram para poder agendar, é super bacana. Você só leva uma bolsa de crochê que queira forrar, meio metro de tecido e lá a gente já tem todo o material disponível para você colocar zíper, forrar sua bolsa, aprender a mexer nessa máquina. É super bacana, é só falar com a gente. Falando nisso, já vou te dar uma dica, hein? Se inscreve aqui no canal porque a gente tem vários vídeos legais ensinando a colocar zíper, forro de bolsa e também tudo com essa máquina aqui, é lógico. Então segue lá. Fica atento também às nossas redes sociais, a gente é bem ativo no Instagram, a gente está sempre postando lá também. Aí você vai saber as datas das próximas oficinas, ficar por dentro de tudo. Eu tenho certeza que você vai adorar. E tem a nossa comunidade também, que é uma novidade super legal que está surgindo aí, onde você vai poder aprender a fazer crochê, colocar zíper nas bolsas, estudo de cores também, arte, tudo misturado, tudo legal. E a gente vai estar bem próximo também, sempre ali conversando. Então entra aí para saber de tudo, acessa os links aqui que estão na descrição e vamos agora para nossa aula. Não vou mais falar, hein? Tô com tudo pronto aqui para mostrar para vocês essa máquina de costura maravilhosa que é a Lanmax, modelo LMD 505A. Então você vai receber a sua máquina em uma caixa assim como essa aqui, não dá para mostrar porque ela é bem grande aqui no vídeo, né? Junto com a máquina você vai receber também o pedal, a fonte para poder conectar ela na tomada, esse kitzinho aqui que tem os acessórios necessários para ela, tá? A bobina, tem outra aqui também que vem aqui junto na máquina, já tem os rolinhos de linha aqui para você poder começar, tem uma agulha de costura reserva também, além da que já vem montada na máquina, e tem também um passador de linha para facilitar na hora de passar a linha aqui na agulha. Eu já vou começar conectando aqui a parte do pedal e da fonte aqui nessas partes. Aqui a gente coloca a fonte, aqui coloca o pedal. Pronto, a minha máquina já está ligada na energia. Logo aqui embaixo dela, vocês vão ver que tem um botãozinho aqui, ó, que quando você aperta, liga a luz. Isso aqui é muito legal para a gente poder costurar em qualquer ambiente. Facilita muito, né? Porque a gente tem que ter a visão clara do que a gente está fazendo. Então agora eu vou mostrar as partes dessa máquina. E eu vou comparar ela com um carro, porque é exatamente igual a um carro, ela tem aqui também o volante, tá? Dependendo do sentido para frente ou para trás, a gente consegue controlar aqui o movimento da agulha manualmente, tá? Quando a gente aperta o pedal, que eu já conectei aqui atrás, que ele tá aqui no meu pé, isso aqui vai ser automático, tá? Mas eu vou mostrando aqui as partes para vocês entenderem. A gente sempre vai usar isso aqui. E agora logo aqui em cima a gente tem o carretel da linha. Esse carretel aqui é muito fácil de trocar, a gente pode tirar aqui e trocar a cor da linha, tá? A gente tem aqui, por exemplo, esses carretéis que são carretéis de linha convencional. Ele é usado na máquina de costura convencional, porém você pode utilizar ele aqui normalmente. Todos os acessórios dessa máquina, a agulha, essa parte aqui do calcador, tudo você pode trocar e adaptar por modelos de máquina tradicional, tá? Então é muito fácil se de repente você precisar trocar a agulha, precisar trocar aqui o pezinho, tudo que você vai precisar nela você encontra em lojas de costura normais. Agora aqui, deixa eu mostrar também para vocês. Aqui tem essa parte aqui onde passa a linha, depois eu vou mostrar. Aqui nessa parte a gente tem o tensionador da linha. Normalmente eu deixo entre o 3 e o 4, que é o intermediário. Até por causa do tecido que eu utilizo normalmente também.
Dependendo do tecido que você vai usar, você vai precisar apertar um pouco mais o ponto, né, quando é um tecido mais fino, ou soltar um pouco mais o ponto quando é um tecido mais grosso. Então, normalmente eu deixo aqui no meio, eu geralmente não uso muito essa parte. Aqui, ó, quando você sobe e desce aqui, né, o volantezinho aqui, essa parte aqui da linha, ela sobe e desce também, tá? Já que nessa parte de baixo, a gente tem a nossa agulha. Quando a gente quer trocar essa agulha aqui, a gente vai girar essa chavinha, então a agulha vai se soltar dessa parte. A gente vai trocar por outra agulha quando precisar. Essa parte aqui também se chama calcador, ou pezinho, né, como a gente chama também. Tem vários tipos específicos, tem pezinho que é para colocar zíper, tem pezinho que é para colocar elástico, para fazer franzido também tem. Enfim, você vai trocar quando precisar. Nessa máquina aqui só vem esse, que é o que a gente mais utiliza. Quando a gente quer tirar ele, é só a gente virar essa manivelinha aqui, ó. A gente aperta aqui, ó. Então ele vai se soltar, tá? Essa aqui é uma parte móvel da máquina. Eu vou colocar ele aqui de volta. É só a gente apertar aqui essa manivelinha, ó. E ela vai agarrar ele, tá? Então a gente coloca ele aqui na direção e vira aqui e ele agarrou. Já aqui nessa gavetinha, a gente tem a nossa bobina, que tem que estar preenchida com a mesma cor de linha que a gente está utilizando na outra bobina ali de cima, tá? Eu vou mostrar também para vocês como é que a gente vai preencher. Essa máquina tem 12 tipos de pontos diferentes. Cada ponto tem uma finalidade, depois eu vou mostrar melhor eles para vocês. E a gente vai trocar eles aqui com esse seletor, tá? Então a gente vê aqui o número do ponto e gira. Por exemplo, se eu quiser o ponto número 3, eu venho aqui e rodo até chegar no 3. E por aí vai. Eu normalmente uso muito o ponto número 1 ou 2, que são os pontos retos, tá? Aqui a gente tem um botão muito importante também, que é o retrocesso. Sempre que a gente faz a costura, ela vai só em uma direção. O retrocesso aqui, no caso, é a marcha ré do nosso carro, tá? Quando a gente estiver costurando e a gente precisar dar mais firmeza para o ponto, a gente volta o ponto para trás e continua. Agora, antes da gente começar a costurar na prática, que eu sei que é isso que vocês querem, a gente vai trocar aqui essa parte das linhas para eu mostrar para vocês como é que a gente vai montar ela. Eu vou tirar essa linha preta aqui, até porque ela é difícil de visualizar. E eu vou tirar também aqui a bobina da minha gavetinha, tá? A gente vai trocar por linha branca. E eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente faz para carregar uma bobina como essa aqui. Então, para encher minha bobina, eu vou colocar a linha aqui nessa parte aqui de trás. Vou passar ela por essa parte de plástico aqui para poder segurar a nossa linha, tá? De uma forma que ela fique bem retinha, bem esticada. E agora eu vou passar essa linha aqui, ó, por essa bobina, eu vou dar algumas voltas para ela ficar bem firme aqui e não correr o risco de se soltar, tá? Ó, dei aqui algumas voltas, tá vendo? Prendi ela aqui. Agora, tá vendo essa parte aqui, esse pininho que tem aqui em cima? Eu vou colocar essa bobina aqui e vou empurrar esse pininho aqui dessa forma, tá? Então agora a máquina ela tá automaticamente no modo para encher bobina. Então agora aqui já tá montadinho, só para vocês verem direito, ó, a linha tá passando por aqui, tá vindo aqui reto e tá aqui na minha bobina, que eu apertei ela aqui nessa direção. Agora eu vou apertar aqui o meu pedal e vocês podem ver que ela começou a girar, tá vendo? Agora ela vai encher aqui automaticamente, tá? Então, para a gente começar a costurar, agora a gente vai passar a nossa linha pela máquina. Eu coloquei o meu carretel aqui nessa parte aqui do carretel. Então aqui vocês podem ver que tem os números indicando todos os passos que devem ser tomados, tá? O primeiro aqui, a gente vai passar por essa partezinha de plástico aqui que vai deixar a linha esticada. Depois a gente vai passar aqui nesse vão, que é onde tem o tensionador da linha. Normalmente eu deixo ele entre o 3 e o 4. Logo em seguida, ele vai passar aqui no número 2, onde a linha vai dar uma volta aqui por essa parte aqui de plástico, tá? Ela vai passar nesse sentido. E agora, ela vai passar aqui nessa pecinha de metal,
que sobe e desce, tá? Então a gente vai passar ela por aqui, dessa forma. E agora essa linha vai voltar a passar nesse vão aqui por onde ela passou aqui quando estava subindo, tá? Que é o número 4. Então agora a linha vai passar aqui por dentro e ela vai sair bem aqui embaixo, aonde tem a agulha. Agora que essa linha saiu aqui embaixo, a gente tem que passar a linha nessa parte aqui que tem em cima da agulha. Como vocês podem ver, ó, tem um buraquinho aqui, é nesse buraquinho que a gente tem que passar essa linha. Agora a gente vai passar a linha pela agulha. Normalmente o pessoal tem muita dificuldade para enxergar essa parte aqui. Eu tenho um pouco mais de prática, eu já consigo colocar mais fácil. Mas tem essa pecinha aqui que eu não sei se você já viu, muita gente não sabe para que serve. Isso aqui é um passador de linha, tá? Então agora a gente vai colocar essa pecinha dentro do buraquinho da nossa agulha, ó. Essa parte de metal aqui ela fecha quando passa pela agulha e facilita porque você coloca a linha aqui nesse espaço e puxa, tá? Então eu vou colocar esse meu passador de trás para frente, tá? Eu vou passar ele por dentro do buraquinho aqui da minha agulha, pelo lado de trás, saindo aqui na frente. Então bem aqui nessa partezinha de metal, eu vou passar a minha linha, ó, tá vendo que ficou bem fácil de passar, e vou puxar ele. Isso aqui facilita muito quando a gente não quer ter trabalho nessa hora de passar a linha na agulha. Eu sei que muita gente tem problema com isso. Agora eu vou passar essa linha aqui por baixo. Essa linha tem que estar bem esticadinha, ela tem que estar passando reto, tem que tomar cuidado para não enrolar ela na agulha. A gente vai encaixar a nossa bobina que a gente preencheu aqui na gavetinha, de forma que quando a gente puxa essa linha aqui, a nossa bobina rode no sentido horário, tá? Ela tem que estar no sentido do relógio. Agora que a gente colocou aqui, a gente tem que passar essa linha aqui por esse buraquinho onde sai a agulha. Deixa eu tirar o calcador para facilitar a visualização. Então aqui a gente vai ficar com essas duas linhas saindo aqui para o lado de fora. O que a gente vai fazer? Eu vou aqui no meu volantinho, aqui, e eu vou rodar ele para o meu lado, tá? Eu vou rodar ele para trás e vocês vão ver que aqui vai passar a linha, ó. Ela vai passar aqui dando a volta, ó. E ela caçou essa linha que estava aqui dentro, que é a linha da bobina. Então eu vou puxar esse fio aqui da agulha e vocês vão ver que, ó, esse fio aqui saiu aqui pro lado de fora. Saiu aqui passando por dentro desse mesmo buraquinho aonde está entrando e saindo a minha agulha. Eles têm que estar saindo aqui no mesmo lugar. Então eu posso colocar novamente aqui o meu calcador. Eu desço ele aqui, ó, e ele encaixa. Então agora eu vou fechar aqui a minha gavetinha e vou passar esses fios todos aqui para trás, lembrando sempre de deixar uns 10 centímetros aqui nessa parte sobrando. Pronto, agora a nossa máquina está pronta para costurar. Esses acessórios aqui que eu utilizei na minha máquina, eu posso guardar aqui na lateral dela, porque tem essa gavetinha aqui que é super prática, para a gente poder guardar agulha, carretel, tudo que a gente precisa tá sempre à mão. Então agora finalmente a gente vai começar a parte da nossa costura na prática. Eu tô com um tecido aqui preto, que é um tricoline. Ele vai ser bom para a gente poder visualizar os pontos, já que a gente está utilizando a linha branca. Ó, bem aqui no cantinho, a gente tem uma manivelinha aqui, ó, que sobe e desce o nosso calcador, tá? Então eu vou pegar o meu tecido, vou colocar ele bem aqui na ponta, por onde eu vou começar a costurar. Vou descer aqui o meu calcador, então aqui eu vou começar a costurar. Eu vou posicionar aqui o seletor no número 1, tá? A gente vai começar aqui com o primeiro ponto, que é um ponto reto. É um ponto que a gente utiliza muito. Ó, então eu vou costurando aqui. Aqui, como eu falei, tem um botão aqui que é o automático. Então a gente tem a velocidade 1 e a velocidade 2. Se eu colocar na velocidade 2 aqui, ó, eu não preciso colocar o pé. Ele está costurando automaticamente, tá? Então aí eu desligo quando eu quiser parar. Eu prefiro usar o pedal. Então a gente costurou até a ponta. Agora tem esse botão que é o retrocesso, tá? Ó, quando eu aperto o retrocesso aqui e aperto o pedal ao mesmo tempo,
a costura começa a ir para trás, tá? Então a gente vai e volta essa costura. Eu vou continuar fazendo. Esse retrocesso aqui, ele serve para a gente poder começar e terminar a costura para não correr o risco da costura soltar. Então pronto, agora eu tiro aqui. A minha agulha, ela tá descida, ela tá aqui para baixo. Então eu vou virar aqui a manivela, ó, para ela poder subir de novo. Então eu poder retirar o meu tecido. Agora eu corto essa linha que ficou aqui e vou fazer novamente a costura agora. Olha aqui como é que ficou. Essa aqui é o ponto número 1, ele é um ponto mais apertado, bem juntinho. O número 2 já é um ponto mais aberto, é o ponto que eu uso mais. Esse aqui é o ponto número 2, olha a diferença, ele é um pouco mais distante. Pronto, costurei aqui a minha amostra com todos os pontos da máquina. Então a gente tem desde o número 1 aqui, que é um ponto mais apertado, depois do 2, 3 em diante já são pontos mais soltos. Aí depois também a gente tem esses pontos aqui em zigue-zague, que servem para a gente fazer acabamento ou para costurar em um tecido que seja mais elástico. Agora uma coisa que muita gente pergunta é qual tipo de tecido que dá para costurar com essa máquina aqui? Bom, dá para costurar todos os tipos de tecido, tá? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com tecidos como jeans, por exemplo, que são tecidos muito grossos. Ela costura normalmente o jeans, tá? Porém, naquela parte onde tem a dobra, que tem várias camadas de jeans, né, de tecido, ela pode dar uma engasgada e pode quebrar a agulha nessas partes, tá? Porém, para fazer essa costura assim do dia a dia, tecidos mais leves, que é o que a gente só utiliza aqui, ela é ótima. Bom, eu tô aqui com o tecido tricoline, que foi o mesmo que a gente utilizou para costurar, e eu vou dobrar ele aqui em várias camadas, tá? Ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, quatro camadas, tá? Então eu vou colocar ele aqui e a gente vai ver como que ela reage. Ó, ela tá costurando super bem, tá vendo? Vou dar o retrocesso. É isso, costurou normalmente, tá vendo? Tem 4 camadas de tecido. Agora eu vou dobrar a aposta. Eu vou ter 8 camadas de tecido. Ó, novamente ela tá costurando super bem com 8 camadas, hein? Ó, então vocês podem ver que ela costurou 8 camadas de tecido, tá? Tá tudo dobrado aqui, mas ela costurou perfeitamente. Então ela é uma máquina que aguenta, ela é bem resistente, você pode comprar ela tranquilamente para fazer sua costura. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse review aqui da Lanmax. Essa máquina aqui é uma gracinha, todo mundo adora ela. E eu espero que você goste também. Se você tiver qualquer dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre ela, deixa aqui nos comentários, porque aí eu posso trazer um novo vídeo mostrando, né, coisas diferentes sobre essa máquina e sobre costura também. A gente já tem uma playlist aqui, onde eu estou ensinando costura de forros, colocação de zíper também, vai ver porque tá bem legal. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.